Olá, aqui é o Mastologia Cast, um podcast criado pela gente para descomplicar a saúde da mulher com uma informação clara e acolhedora para o seu dia a dia. Olá, boa noite. A gente vai falar hoje sobre um tema que mexe com o sonho das mulheres que tiveram câncer de mama, que é a gravidez após o tratamento do câncer de mama, o impacto da quimioterapia na preservação da fertilidade e as técnicas de preservação de fertilidade. Eu sou o Dr. Rogério Feniri, mastologista. Eu sou a doutora Daniela Esteban, mastologista. E a gente tem o prazer de receber aqui o Dr. Ricardo Esteban, especialista em reprodução assistida, super especialista aqui, ginecologista em reprodução humana. É um prazer tê-lo aqui, Dr. Ricardo. Prazer é meu. Vamos lá então, Ricardo. A gente vai fazer algumas perguntas para você. A primeira seria: é possível engravidar após o tratamento de câncer de mama? Então, eu que vou fazer essa pergunta para vocês, né? Porque eu acho que hoje, quando a gente pega uma paciente pós-câncer de mama ou com diagnóstico de câncer de mama e ela procura a gente, a primeira coisa que a gente fala é: mas você pode engravidar após o seu câncer de mama? Então, eu acho que cabe a pergunta a vocês dois. Bom, na verdade, assim, os dados da literatura mostram que não traz piora do prognóstico nem aumento da recidiva do câncer de mama quando você engravida pós-câncer de mama. E aí você tem dois cenários, né? A paciente que é receptor hormonal negativo, ou seja, um câncer que popularmente é conhecido como não hormonal, é um câncer mais grave. Não existem dados na literatura para prazo. Você fala assim, é preciso esperar tanto tempo nesse tipo de tumor, mas é de bom tom esperar pelo menos uns 2 anos, porque é um tumor que recidiva muito, que volta muito, então é preciso aguardar até os efeitos da quimioterapia. E até porque essas mulheres fazem também tratamentos como imunoterapia e outros aí que precisa esperar um tempo, né? E você tem a outra situação, né, Dani, que são os tumores receptores hormonais positivos, né? Isso tem um complicador, porque elas fazem aquela hormonioterapia, seja com tamoxifeno e com anastrozol, por exemplo. Aí tem um prazo, né, Dani? Pelo menos 2 anos. É o ideal. E casos, assim, tumores mais agressivos, que a gente sabe que tem maior risco de recidiva, se recomenda até aguardar mais, pelo menos até os 5 anos. O que eu vejo bastante, que eu acho que cabe aqui a gente falar um pouquinho, primeiro a gente está falando de pacientes com diagnóstico de câncer de mama jovens, né? Que o impacto para a pessoa já é algo muito pesado. Acho que hoje, com os dados que a gente está tendo da literatura, que a gravidez não vai piorar, na grande maioria dos casos, a doença, tudo, eu acho que quando você oferece a essa paciente a chance ou a oportunidade que talvez ela vai ter de conseguir constituir sua prole, eu acho que no meio desse avalanche que a pessoa tem já nesse momento, eu acho que é uma luz que aparece ali no fim do túnel, né? Então, quando ela chega para a gente, com esse diagnóstico, mais encaminhada para a gente estudar a possibilidade de poder ajudar na sua preservação da fertilidade e que ela possa engravidar daqui a alguns anos, que seja, eu acho que já faz a paciente respirar um pouco no meio desse turbilhão, e eu acho que isso vai ajudá-la, inclusive, a passar por esse tratamento doloroso que ela vai passar nesse momento. Eu acho que cabe a nós, mastologistas, quando demos o diagnóstico do câncer de mama, perguntar para essa paciente, principalmente aquelas que não têm filhos, o desejo da gestação e dar a elas, assim, o direito de pensar, porque nessas horas eu acho que as mulheres não pensam a respeito de um futuro, de ter filhos, né? Então, cabe a nós parar um pouquinho e conversar com elas sobre o desejo de ter filhos, né? E a idade é um fator importante. E depois que ela inicia um tratamento, por exemplo, dependendo do tratamento, como a quimioterapia, ela vai ter
deteriorização da reserva ovariana, né? Então ela precisa estar orientada bem sobre isso. Sim, é preciso que o mastologista se lembre desse detalhe, né? Porque quando a paciente vem com câncer de mama, você se lembra de pedir o estadiamento para ver se pegou outros órgãos, você se lembra de pedir ressonância, marcar cirurgia, mas não se atenta muito aos aspectos, né? Um dos aspectos importantes é de anticoncepção, para ela não engravidar durante o tratamento. Mas assim, Ricardo, eu pego uma paciente jovem que vem no meu consultório com câncer de mama, eu digo para ela assim, você vai fazer quimioterapia, né? Isso vai prejudicar a sua fertilidade. Ela chega para você, que exames que você pede inicialmente para ela, para verificar a fertilidade dela, e pós-quimioterapia, que exames que você repete para, por exemplo, confirmar se aquela fertilidade dela foi muito alterada ou não? Então, ó, eu acho que a primeira colocação sua é essencial. Eu acho que precisa, no caso aqui nós estamos discutindo câncer de mama especificamente, mas precisa o mastologista, assim que faz o diagnóstico, uma paciente jovem, encaminhar para a gente o mais rápido possível, né? Eu sei que tem todo esse processo de estadiamento que ela vai passar, mas enquanto isso a gente já vai trabalhando essa paciente e você vai dar a chance dela coletar os seus óvulos, fazer uma reserva ovariana, né? Para fazer a reserva em si, você fez o diagnóstico, essa paciente vai passar por um tratamento ou a princípio cirúrgico ou quimioterápico, e você encaminhou, na verdade eu não preciso de nada, né? Eu preciso do básico, que é colher sorologias, que é obrigatório pela nossa legislação, mas o negócio é a gente tentar coletar os óvulos o mais rápido possível. Ah, faz o antimileriano para saber a reserva? Na verdade, não vai mudar nada na vida dela, entendeu? Então, a gente estava até conversando aqui um caso de uma paciente que a gente fez há 5 anos atrás, paciente de vocês, que a gente coletou 5 óvulos, né? Então, assim, você fala em preservação de fertilidade e coleta 5 óvulos, é uma coleta baixa. Mas hoje ela está grávida de 20 semanas, 5 anos depois. Então, fez toda a diferença na vida dessa pessoa, né? Então, a gente vai coletar o que for necessário para fazer o tratamento e não vamos pensar em quantos a gente vai conseguir coletar, nós vamos tentar coletar o máximo que a gente conseguir naquele momento. Agora vamos falar assim, esse é o mundo ideal, que essa paciente passou numa consulta, ela foi orientada, ela teve a oportunidade de congelar o óvulo. E para aquela que não fez isso, que não foi orientada, ou que não pôde na época, mas que deseja ser mãe. Então, aí a gente, um câncer de mama. Aí a gente vai ter que pensar no tipo de tratamento que ela fez, né? Enquanto esse tratamento prejudicou os ovários dela e a sua reserva ovariana. Aí nós vamos ter que sim fazer um estudo, um ultrassom para fazer uma coleta de uma contagem de folículos antrais, fazer o antimileriano. E a gente vai ter que aguardar, se a gente for pensar numa fertilização, ver qual é a resposta que essa paciente vai ter a um estímulo. Ou, naquela paciente que é triplo negativo, ela eventualmente passou pela quimio, ela pode até conseguir engravidar com um estímulo eventualmente simples para fazer um coito programado, uma inseminação. Mas é lógico que a gente sempre vai direcionar esse paciente a um tratamento mais complexo, como a fertilização, porque ele vai dar uma chance maior desse paciente engravidar. E vamos supor, ela não tem reserva, não tem como engravidar com os próprios óvulos. Então, hoje a gente tem, e acho que assim, cada vez mais a gente está desmistificando um pouco esse processo, né? Eu acho que quando você fala a primeira vez, e é uma coisa que a gente vê no dia a dia bastante, quando você fala em receber um óvulo de uma outra pessoa, de uma outra mulher, no começo é um impacto, né? A pessoa fica meio, mas o que a gente percebe, a gente sempre orienta, olha... A vontade de ser mãe é maior. Isso, vai para casa, estuda um pouco sobre o processo. Hoje a gente tem coisas muito interessantes sobre epigenética, as mudanças que esse embrião, teoricamente, que não foi originado pelo óvulo dela, tem as suas transformações dentro do ventre dela, do útero dessa mulher, então as características, sabe? E vai se construindo um laço importante. Então, hoje a gente tem bancos de óvulos extremamente gabaritados no país, do qual a gente pode recorrer caso a gente precise utilizar uma ovorecepção. Exato.
Agora, a quimioterapia prejudica mesmo, né, cara? Independente da faixa etária, né? Porque a gente tem que achar assim, 25 anos, tô tranquila, meu ovário é novinho, mas prejudica mesmo, né? Agora, elencando as dúvidas que a gente recebe no consultório. Quando você vai fazer uma fertilização assistida, chegando nesse ponto aí que pode fazer, você tem que fazer um estímulo hormonal. Né? A dúvida da paciente é, poxa, eu estou com câncer, vou fazer um estímulo hormonal. Explica direitinho como que é esse estímulo hormonal e quanto tempo ele dura. Então, na verdade, assim, em média, os estímulos duram de 8 a 10 dias. Então, assim, primeiro é muito curto, né? Vai existir esse medo a princípio do paciente, ele tem um diagnóstico de câncer de mama e todo mundo está ligado nessa coisa que o câncer de mama tem uma ligação com a parte hormonal e tal, então gera um pouco de receio, uma certa ansiedade. Primeira coisa, assim, é um tiro, é um pulso hormonal, né? E a gente vai elevar a taxa hormonal, mas você vai elevar a taxa hormonal de 8 a 10 dias. Assim que você aspirar os folículos, os hormônios vão cair absurdamente. Então, assim, o tiro é muito curto. Além disso, a gente pode usar, por exemplo, um inibidor de aromatase, que vai manter o estradiol num padrão mais fisiológico do paciente, né? Igual ao que ele está passando normalmente, e vai fazer uma proteção mamária, se esse for o medo do paciente. Mas o que a gente tem observado é que isso não impacta em nada no segmento da doença. Exato, e a literatura é muito clara nisso, né? Não aumenta risco de piorar o tumor, de ter metástase. Então, assim, para a mulher que quer fazer isso, que quer preservar, pode fazer com absoluta tranquilidade. Né? Outra dúvida frequente... E também pode, desculpa, não, pode falar. E também pode, por exemplo, a paciente que chega a você com uma cirurgia marcada, ela pode operar e fazer logo depois da cirurgia, né? Sim. Então, às vezes, a paciente chega, não sei, estou com a cirurgia marcada. Ela pode fazer a cirurgia e depois coletar antes de começar, por exemplo, se ela tiver que fazer uma quimioterapia depois. Tem que ser antes da quimio. Antes da quimio. Isso pode ser feito. E pode ser feito antes da cirurgia. Isso, e uma coisa interessante que às vezes é o freio desse processo, muitas vezes, é que assim, quando a gente começa uma fertilização, a gente começa no início do ciclo menstrual, né? Mas a gente pode começar em qualquer momento do ciclo menstrual, em qualquer momento do ciclo da mulher, né? Então, assim, o que normalmente a gente pega, e hoje, graças a Deus, diminuiu muito, era quando você encaminhava o oncologista para ele iniciar a quimioterapia. Porque às vezes ele falava, eu preciso começar amanhã, não vai dar tempo, e não sei o quê, e ficava aquele rolo danado entre essas coisas. Né? Isso. Então assim, mas ela menstruou faz 10 dias, você vai esperar o próximo ciclo? Não. A gente pode começar a estimular, a partir do momento que ela pisar no consultório, a gente pode começar a estimular em qualquer fase do ciclo. Como eu disse, ali é uma preservação de fertilidade de alguém que está passando por um processo difícil e que precisa iniciar logo o seu tratamento. Então, o que a gente conseguir coletar, o importante é isso. Você tem uma paciente de 35 anos que fez um diagnóstico de câncer de mama. Ela vai fazer seu tratamento, provavelmente vai ser liberada para engravidar com 40 anos. O que o Rogério perguntou, a quimio vai afetar? A gente sabe que vai afetar essa reserva ovariana. Digamos que não afetasse nada, mas ela vai ficar parada 5 anos. O que a gente tem absoluta certeza é que esse óvulo dela de 35 anos, para ela engravidar, é melhor do que o de 40. Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso é o que muitas vezes impacta também a parte reprodutiva dessa paciente. Então, é importante que a gente foque nisso, é importante que a gente se direcione. A gente precisa de 10 dias, 11 dias para fazer essa coleta desse óvulo. É uma coisa então, muito assim, rápida. Muitas vezes o paciente bem encaminhado, bem direcionado, eu acho que vai fazer toda a diferença do ponto de vista. Sim. E se ela vai querer engravidar ou não, isso é uma coisa que ela vai pensar lá na frente. Né? Então, você falou de pensar. A Dani tocou num ponto da indecisão. Você coletou teu óvulo, você coleta pelo ultrassom e tal. Quanto tempo esse óvulo pode ficar congelado sem prejuízo? Porque às vezes ela quer esperar a vida se reorganizar, acabar o tratamento e tudo mais. Você sabe, Rogério, que as técnicas de congelamento, com o passar dos anos, elas se aprimoraram muito nesse processo. Então, elas são muito perfeitas. A perda de óvulo hoje no descongelamento, ela é quase inexistente. Legal. Entendeu? Então, assim, não se tem data, porque já tem paciente engravidando com óvulo congelado há mais de 20 anos.
Então, assim, não tem data para isso. Hoje, quer dizer assim, talvez no futuro a gente vai saber, mas não tem. Você pode esperar 5, 6, 10 anos, não tem nenhum problema. E você tem ideia do custo mensal disso? Porque elas perguntam, quanto que custa para eu manter um óvulo congelado? Em média, você vai gastar... as clínicas que mantêm os óvulos congelados, elas cobram uma semestralidade normalmente. Mas hoje sai em média de uns R$100 por mês, mais ou menos. Então, tá? é acessível. Isso vai variar de clínica para clínica entre R$600 e R$900 o semestre. Né? Tá. É bem legal isso, né? E, na verdade, quando você faz a paciente com câncer de mama e você vai submeter ela a esse processo de engravidar, precisa de alguma autorização especial em termos do câncer ou é um processo natural como em toda mulher? Acho que assim, é um processo natural, é um desejo da paciente. Claro que assim, é importante que a gente sempre tenha contato com o mastologista e com o oncologista, né? A gente não vai, a paciente não chega no consultório e fala assim, agora eu quero engravidar. A primeira coisa que a gente fala é, você foi liberada pelo oncologista, tudo, é o momento certo, porque a gente também não quer prejudicar a paciente, isso é importante. Mas não precisa de autorização. E hoje uma coisa legal é saber que os convênios hoje são obrigados a reembolsar o tratamento nas mulheres com câncer de mama. Pacientes com diagnóstico. Essa mensalidade? A mensalidade eu não sei, Rogério, acho que a mensalidade não, mas o tratamento eles vão reembolsar. Você vai ter que entrar na justiça, mas já existe uma legislação bem colocada, isso, você vai precisar de um advogado e tal, mas você vai conseguir o reembolso do plano de saúde, sim. Outra coisa que eu acho legal a gente falar, por exemplo, pacientes com câncer de mama que sabem que tem uma mutação, né? Um BRCA1, BRCA2, e vai congelar o óvulo e gostaria que os embriões não tivessem essa mutação. Sim, como é feito? Então, ó, a gente tem que separar bem, até para as pessoas que vão ouvir a gente entenderem, né? Quando a gente fala em preservar a fertilidade de uma mulher, a gente está preservando um óvulo, né? Que é uma célula ali, tá? Então, amanhã, quando ela quiser engravidar, se a gente for usar esses óvulos, a gente vai fecundá-los com o espermatozoide do parceiro e ali vai gerar um embrião, né? Então, a gente hoje consegue biopsiar esse embrião, na verdade, ele vai ficar numa estufa lá 5 dias, vai virar um blastocisto, e a partir daí ele pode ser biopsiado, e aí através de um exame específico eles fazem uma leitura e conseguem saber os embriões que têm ou não essa mutação, nesse caso do BRCA1 e 2, para que, na verdade, você não faça a transferência com esse embrião que tem a mutação. Né? Mas isso é possível e é muito legal, né? E a dúvida das mulheres também. No momento de congelar, queria que você explicasse a opção. Óvulo ou embrião? O que eu congelo? Então, mas vou pegar um embrião que é mais fácil, já está pronto, depois é só colocar. É assim? Na verdade, assim, então, a gente... essa é uma situação, às vezes, difícil, né? Porque, às vezes, a mulher está acompanhada com seus parceiros, tudo. Mas a gente tem que pensar que ali a gente está preservando a fertilidade daquela mulher, né? Então, embrião, ele é sempre de 2 pessoas. Então, assim, sempre pode gerar algum atrito no futuro, né? O óvulo não, o óvulo é daquela paciente. Então, com o óvulo dela, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode, eventualmente, ter um parceiro, fertilizar, engravidar. Ela pode estar sozinha, comprar sêmen, por exemplo, fertilizar o óvulo se ela quiser engravidar e tentar engravidar. Então, a gente sempre orienta a paciente, nesses casos, a fazer a preservação da fertilidade dela e congelar o óvulo. O óvulo é dela. O óvulo é dela. É muito melhor, porque de repente também os casamentos, infelizmente, não são eternos, né, cara? Sim, ela sim. tem o material genético dela que ela pode usar ou não, né? E você sabe que hoje a gente tem, por exemplo, pacientes que nos procuram para fazer preservação da fertilidade e são casadas e não tem nenhuma patologia específica e vão lá congelar óvulos, porque elas eventualmente não pensam em ter filhos, mas não sabem o amanhã, né? E assim, queria preservar, congela óvulo. A melhor coisa, congela o óvulo é dela, entendeu? Como no caso do homem também, apesar que não é isso, ele pode congelar sêmen, por exemplo, né? Uma dúvida que as mulheres me perguntam, você podia explicar resumidamente como que é o processo de captação do óvulo? Como é que você faz? Você enfia uma agulha? Você abre a barriga? Como é que funciona? O pessoal pergunta porque não sabe como é que funciona. Na verdade, assim, ó, a gente tem que lembrar que a mulher ovula um óvulo por mês só,
né? Então a gente precisa aumentar essa produção. Todas as mulheres têm uma corte folicular mensal que é daquela paciente, quer dizer, cada uma tem a sua. Para que a gente consiga fazer isso aumentar, a gente precisa usar hormônio, que são as gonadotrofinas. Isso vai ser aplicado dia a dia, numa dosagem que a gente pré-estipula para a paciente. É uma aplicação fácil, são injeçõezinhas subcutâneas, e a gente precisa aguardar o amadurecimento desses óvulos, né? Então, quando a gente falou que um tempo para coletar os óvulos leva de 9 a 10 dias, 11 dias, é exatamente por isso, porque a gente vai aplicando o hormônio e acompanhando com ultrassom transvaginal o crescimento dos folículos, porque a gente tem um tamanho onde provavelmente o óvulo que está ali dentro está maduro para ser fecundado. Então, isso vai levar com ultrassom, a gente vai acompanhar durante uns 9, 10 dias, e aí a gente vai levar o paciente para fazer a aspiração, que ela é feita com anestesia geral, né, guiada por ultrassom transvaginal. Na cânula do ultrassom transvaginal vai uma agulha fininha, e você consegue, porque isso é uma coisa doida, né? Ninguém consegue pensar muito nisso, leigo e tal, que assim, o abdômen termina no final da vagina, ou vice-versa, a vagina termina no final do abdômen. Então, assim, o ovário, quando você estimula, ele fica grande, ele fica mais pesado, então ele fica mais próximo à cúpula vaginal, né? Então, você com ultrassom transvaginal, com uma agulhinha e guiado por ultrassom, a gente está olhando, a gente consegue fazer o esvaziamento daqueles folículos. Aquelas bolinhas de água que as pessoas veem no ultrassom e tal, a gente funciona cada uma, isso, e aspira, e aí você vai coletando os óvulos. E aí tem um laboratório específico do lado, e ele vai contando, né, para a gente. Então a gente termina o processo já sabendo quantos óvulos a gente conseguiu coletar. E a implantação é um processo parecido? A implantação já é um pouco mais tranquilo, né? Quando você tem o embrião já, você faz o preparo do endométrio para receber esse embrião. Quando o endométrio está ali bonitinho, como a gente gosta, pronto para receber, aí não precisa de anestesia nada, a gente passa um catéterzinho pelo colo do útero, também vai olhando no ultrassom, porque tem uma posição interessante para você depositar esse embrião, e aí a gente coloca esse embrião já dentro do útero, e aí torcer para que ele se implante lá e a paciente engravide. E o pré-natal é normal dessas pacientes? Ou ele tem algum cuidado especial? Na verdade, até 12 semanas existe um cuidado especial, porque você prepara essa paciente. Assim, você usa uma parte hormonal para que você simule que aquela paciente já está grávida antes de você transferir o embrião, né? Você pode fazer num ciclo a fresco, que a gente fala, quer dizer, você segue o ciclo do paciente para fazer a transferência, ou você pode fazer num ciclo mais programado, onde a gente dá o hormônio e vai seguindo o endométrio, né? No segmento artificial é mais fácil de fazer a transferência, porque você não sofre muito, porque no ciclo natural você tem que ver o pico da ovulação, LH, tudo. Então, às vezes é mais difícil de você fazer o segmento da paciente. Até 12 semanas ela vai manter usando hormônio exógeno, tá? Depois de 12 semanas a placenta assume o papel hormonal dela e aí a gestação corre para frente e tudo bem, fica mais tranquilo. Então faz parte da vida da mulher, né? A gente conversa hoje que durante o tratamento do câncer de mama, antigamente só se pensava no câncer, né? Porque as mulheres acabavam tendo uma qualidade de vida pós-câncer de mama muito ruins, né? Sim. Hoje a paciente que tem câncer de mama, às vezes mais jovem, ela volta para sua família, ela volta para o seu emprego, para sua família. E por que tirar o direito dela ser mãe se for um sonho, né? Faz parte da qualidade de vida pós-câncer de mama. E pelo que a gente conversou aqui, é um processo que é possível, não coloca em risco o câncer voltar, nem piorar. Não muda a sobrevida, dá para fazer. não muda a recidiva. Basta querer e ir atrás, né? Sim. A gente, infelizmente, ainda tem o valor financeiro, que não é fácil, porque é um tratamento caro, né? Mas eu acho que assim, ele tem que ser oferecido a toda aquela paciente jovem que tem um diagnóstico de câncer de mama. Eu acho que independente se ela vai ou não fazer, da condição daquele momento, eu acho que é fundamental que os mastologistas ou os oncologistas ofertem isso ao paciente. Eu acho que isso é primordial. Acho que aí cabe uma decisão do paciente. E acho que com o avanço da medicina, as técnicas, a evolução da mastologia, da oncologia, quer dizer assim, hoje eu não vejo por que
o paciente não Não ser tem a direito de ser mãe, encaminhado para, pelo menos, discutir isso aí. Se ela vai fazer ou não, aí já é uma outra história, mas acho que é importante ela conversar com alguém e tomar a decisão dela sobre isso, né? Tá aí. É Aprendemos muito com o Dr. Ricardo hoje, super especialista. Você que quer engravidar, que tem câncer de mama, o doutor Ricardo vai deixar os contatos no final. Ele está super a fim de receber todas vocês para ajudar vocês a engravidar. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para a gente também, que a gente vai responder. É isso aí, muito obrigado. Obrigada. Excelentes colocações aí. Muito bom, eu que agradeço vocês, né, pela participação, foi ótimo. Eu acho que sempre que a gente está discutindo um tema tão atual, né, porque é tão atual isso, né, eu acho que é legal porque a gente esclarece um pouco mais as pessoas têm... Sempre a gente conhece alguém, tem um amigo, um familiar que passa por aquele problema. Eu acho que o esclarecimento hoje é fundamental para as pessoas. Maravilha, essa aula vai estar no nosso Instagram, vocês sigam aí o nosso Instagram, compartilhem com a família, com os amigos, com os inimigos também. Importante é espalhar boas notícias. Isso aí. Boa noite a todos. Muito obrigada, Ricardo. Boa noite. E até a próxima. Até a próxima.